1 João 5, verso 6. Eu vou ler o texto como consta na maioria das escrituras dos irmãos, e depois eu vou falar sobre um problema textual, tá? Que tem aqui. Então primeiro eu vou ler aqui para não dar muita confusão. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho. O problema começa daqui. Se a sua escritura tiver um parênteses aqui, um colchetes, aliás, é muito válido. Pois há 3 que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um, e 3 são o que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós esta manhã. Me ajuda nas minhas debilidades. Que todas as pessoas que forem ouvir essa mensagem, e a mim também, que aquilo que nós vamos tratar hoje, a respeito do testemunho teu, testemunho do Espírito Santo em nosso coração, que o teu Santo Espírito possa testemunhar e guardar esta palavra, gravá-la em nossos corações, de maneira que nós possamos ter a nossa fé aumentada, ter a nossa confiança totalmente depositada em Cristo Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, Pai. Amém. Senhores, na última exposição nós vimos João reagrupar os 3 testes para provar um crente verdadeiro. E por toda a epístola esses testes vão sendo lembrados, né? Lembram? A primeira, o teste é a prova doutrinária, que é a fé nas Escrituras que testemunham de Cristo. Não é fé na fé, não é uma simples, eu tenho muita fé, mas fé na Escritura. Fé em Cristo Jesus revelado conforme a Escritura. Em Cristo Jesus que é 100% homem, 100% Deus, que é o Cristo de Deus, o Deus encarnado. Segunda prova, a prova social, que é o amor, conforme Jesus interpretou a lei. Eu sempre lembro isso para os irmãos. Jesus não dá uma nova lei, Jesus não altera a lei. O que ele faz simplesmente é um outro resumo da lei. Isso porque nós encontramos no Éden um resumo da lei. O segundo resumo da lei se dá no Sinai. Aquilo é um resumo. O terceiro resumo da lei se dá em Cristo Jesus, ensinando os 2 princípios basilares: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ao que nós podemos dizer ainda que João dá um 4º resumo aqui no verso 21 do capítulo 4. Ora, temos da parte dele este mandamento. Ele coloca como um só: que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. E em terceiro, a prova moral, que é a obediência. Obediência tanto à lei, os mandamentos de Deus, quanto ao que a lei manda a respeito de amor. Então, amar é também obedecer. E aquele que ama a Deus, que ame aos irmãos e que crê em Cristo Jesus. Estas provas, elas formam uma estrutura única e inseparável. Não existe ninguém que possa se dizer cristão e dizer: não, tudo bem, eu passei em 2 provas. 2 testes estão ok, mas não, os 3, tem que ser os 3. Essas 3 provas são a descrição perfeita e inseparável do que é um cristão verdadeiro. As 3, elas são sustentadas pela fé em Jesus, em ele ser o Cristo de Deus, o Messias prometido. Hoje veremos as provas, as testemunhas que vão testemunhar essa verdade, que Jesus é o verbo da vida. Não somente o verbo, mas como João utiliza,
Ele usa o Evangelho de João para tratar sobre o verbo e a epístola para tratar sobre a vida no prefácio, aquele que é o Cristo, o Messias prometido. Então, em primeiro lugar, vejamos o tríplice testemunho, e um testemunho que é unânime a respeito de Jesus Cristo. João, ele lista aqui nesse texto 3 testemunhas: a água, o sangue e o Espírito. E já de partida nós encontramos nisso 2 dificuldades iniciais para nós resolvermos, para nós conseguirmos entender de fato esse texto. A primeira dificuldade, ela é textual, como eu chamei a atenção dos irmãos para as Bíblias que têm um colchete. Eu já disse para os irmãos alterarem num salmo, né? O Senhor disse ao meu Senhor, e colocar os 2 letra maiúscula, porque era como se fosse um diálogo do pai com o filho e não estritamente com Davi, é algo messiânico. E aqui nós temos algo que eu tenho mais tranquilidade até em dizer para os irmãos, que é um texto espúrio. A partir do verso 7, tá? O verso 7 ele tem que ir no seguinte: pois há 3 que dão testemunho. Este é o verso 7. Quando começa ali, a partir de no céu, a sua Bíblia deve ter um colchetes, a maioria das versões tem. Algumas versões já nem tem, elas já fizeram, corrigiram isso. Se não tem, você pode fazer ali um colchete, um parênteses, a partir desse no céu, né? Incluindo no céu. Então, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um, aí vai para o 8. E 3 são os que testificam na terra. Pode fechar aí o colchetes, o parênteses. Tá? Então ficaria na realidade assim: pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes em um só propósito. Esse texto aqui, ele é um comentário que foi acrescentado. É um texto, como eu já disse, espúrio. Para dizer isso, eu fui atrás de todos os comentários bíblicos que eu possuía, e todos os comentários que eu estudei, eles eram unânimes. A gente está falando sobre o testemunho unânime, né, sobre Cristo Jesus, e todos eles também foram unânimes a respeito disso. E em alguns deles foram apresentados uma farta documentação sobre essa questão, sobre isso não ser parte do texto inspirado. Listar algumas coisas para os irmãos, para não parecer que eu estou dando algum carteiraço. Essas palavras, em primeiro lugar, elas não aparecem em nenhum manuscrito grego antes do século XV. Só isso gera uma evidência muito grande. Então, antes mesmo da Reforma Protestante, no século XV, a Reforma é no século XVI, mas até o século XV não tem nenhum manuscrito em grego, e o texto original é em grego, que apresenta esse verso. Além disso, esse texto ele não foi citado em nenhuma das controvérsias no início da igreja cristã a respeito da Trindade. Essas controvérsias elas se estenderam até mais ou menos o ano de 450. Essas controvérsias são aquelas que nós vemos nos concílios universais da igreja. Esses concílios debateram muito e haviam muitas dificuldades e dúvidas a respeito, por exemplo, das 2 naturezas de Cristo Jesus. Haviam muitos debates a respeito da Trindade e haviam muitos debates a respeito que se o Espírito Santo era Deus, era uma pessoa da Trindade ou não. E aí fica estranho que não aparece nenhum argumento usando este verso. E é um verso que muitas vezes as pessoas usam até para falar com testemunhas de Jeová, para que eles não acreditam na Trindade, e a pessoa pega e usa esse verso. E por favor, não usem esse verso. Então ele não aparece até o século XV em nenhum texto grego, até as controvérsias que vão até 450, em nenhum debate, nenhum argumento. Mas quando que ele aparece? Vejam, ele aparece nas versões mais antigas que nós temos em português. Os reformadores a utilizaram, e isso foi utilizado porque Erasmo, lembra que eu falei que Erasmo faz uma versão do Novo Testamento, a qual influenciou demasiadamente a Reforma, a qual foi o texto que Gutenberg imprimiu, o primeiro livro que foi impresso por tipografia, né, que foi a Bíblia Sagrada. E esse texto, chamado Textus Receptus, o Erasmo estudou os melhores manuscritos que se possuíam até então para fazer esse texto.
Só que inicialmente ele não colocou. Vamos chegar lá. Ele incluiu isso de uma forma contrariada, né? Ele faz a primeira versão. Na primeira versão não consta. E aí, lembram também que Erasmo, ele queria uma reforma da igreja. Erasmo era católico, assim como Lutero. Erasmo até simpatizou com Lutero em muitos pontos e até caminhou junto até um determinado momento, mas o Erasmo achou Lutero muito rebelde, achou que o negócio estava ficando muito forte, ele queria fazer uma reforma interna, só que essa reforma ele acabava sempre se dobrando. Então ele escreve até a pedido, né, um livro sobre o livre-arbítrio, que Lutero vai lá e refuta linha a linha, aquela coisa toda. Mas então Erasmo, ele permanece dentro do catolicismo romano. E aí quando ele faz esse texto do Novo Testamento, ele recebe uma pressão de dentro da igreja, dizendo, esse texto tem que estar no teu texto grego. Por que ele está fora? E aí ele respondeu que não havia em nenhum manuscrito grego isso. Começam as argumentações. O texto ele aparece a primeira vez escrito num tratado, num homem condenado por heresia no ano de 385. Prisciliano, em 385, ele é condenado por heresia e ele tem um tratado a qual ele escreve isso aqui, algo dele. Acontece que no ano de 800, isso foi incorporado ao texto da Vulgata. A Vulgata é o texto bíblico em latim. O catolicismo tem o latim como uma língua sacra, e de fato é lindo. Se você ouve um Pai Nosso, credo apostólico em latim, é de arrepiar, parece que as palavras são maravilhosas. Comentários à parte. O catolicismo usa até hoje esse texto em latim. Erasmo, ele corrigiu muitas coisas desse texto quando ele faz a sua tradução do grego. A reforma, ela também tem raízes nas alterações de alguns termos. Lembra quando Lutero descobre, por exemplo, justificação, que o termo lá estava como penitência, e o termo correto em grego era justificação e não penitência? Então, penitência era o que estava nessa Vulgata. E no ano de 800, então, foi incluído nessa Vulgata. E, porque Erasmo vai para os manuscritos gregos, ele não inclui. Quando os caras vêm cobrar dele, ele diz isso de uma maneira até ríspida e deixa isso escrito, olha, não tem, isso não está no texto bíblico, mas vamos fazer o seguinte, se vocês acharem um manuscrito em grego que contenha, eu mudo, porque ele estava certo que não. Cuida com o que vocês falam, cuida com o que vocês escrevem. Apareceu de repente um manuscrito, com um índice muito grande de ser falso, mas apareceu um manuscrito. Então eles entregam esse manuscrito para ele, ele inclui esse texto no seu texto, os receptos, só que ele faz uma nota de rodapé. Ele não deixa barato e faz uma nota de rodapé dizendo que isso não se encontrava na maioria dos manuscritos. Por isso eu reforço, não usa esse texto quando for debater com testemunha de Jeová. Porque não está no texto bíblico o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Tá? Mesmo porque depois não há um contrassenso entre os três testemunhos na terra. As pessoas forçam esse texto. Essa primeira dificuldade, ela é complexa, mas assim, é consenso. Não usamos, beleza, marque na sua Bíblia. A segunda dificuldade, ela é interpretativa, ela não é textual. E aí fica mais complicado porque não há um consenso, ela é mais difícil de ter um consenso. A segunda dificuldade é a seguinte, o que significa os dois testemunhos que são listados aqui? Porque são 3 os testemunhos, segundo João. Água, sangue e espírito. O espírito é fácil, é uma alusão ao Espírito Santo. Agora, o que significa a água e o sangue? As 3 principais interpretações são as seguintes. A primeira interpretação, que inclui homens do porte de Lutero, de Calvino e muitos acadêmicos modernos, eles relacionam esses 2 testemunhos, o sangue, a água e o sangue, com os sacramentos, o batismo e a ceia.
O primeiro problema é que, embora a água ela possa significar o batismo, lembram que o batismo na realidade é aquilo que o Espírito Santo faz internamente. Lembra que a gente estudou nas quartas-feiras? E aquilo que é feito exteriormente, que é o sinal, recebe o nome daquilo que é feito interiormente. Então o batismo é interior. O ato de você ou aspergir ou imergir a pessoa que recebe o nome de batismo, o exterior recebe o nome do que significa, tá? Então a água, ela significa o batismo. Até aí tudo bem. Mas o problema é que o sangue não significa ceia. Muito pelo contrário, o que significa a parte é o vinho. O vinho simboliza o sangue. Então nós teríamos um elemento de representação e um de significado na mesma expressão. Seria algo muito confuso de João escrever. O sangue, ele é um dos elementos da ceia representados pelo vinho. Então a água é um símbolo, mas o sangue é a própria coisa significada. Seria estranho João falar de um símbolo e de um dos elementos da coisa significada a respeito da ceia e colocar esses dois juntos. Fica meio sem sentido. O segundo problema é apresentado pelo próprio texto no verso 6, que diz o seguinte: quem é esse? É Cristo Jesus. Esse é o que veio pela água e pelo sangue. Veio. Jesus é um fato histórico e irrefutável. É isso que João está argumentando aqui. Muito fortemente com aquilo que ele escreve no primeiro verso. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. É irrefutável, o Cristo histórico. Jesus, o homem histórico, é o Cristo histórico também, o Cristo de Deus. Agora perceba o seguinte: Cristo, ele nos vem pelo sacramento. Nós recebemos de Cristo no batismo e nós recebemos de Cristo na ceia do Senhor. Isso é fato. Mas ele nos vem de alguma maneira, e o texto aqui está dizendo que ele veio por meio deles. Passado. Então, o entendimento de que água e sangue significa o batismo e a ceia é muito complicado. A segunda interpretação ela vai ocorrer com outro grande homem de Deus, que é Agostinho, e alguns pais na patrística, né, alguns comentadores dessa época. Eles entendiam a passagem como uma referência ao golpe de lança que Cristo Jesus recebe na cruz. E os irmãos lembram lá no texto, João 19:34, que ao ser desferido este golpe no lado de Cristo, sai água e sangue. E o que fortalece ainda, Agostinho não está de brincadeira, o que fortalece é que João escreveu o Evangelho e João escreve a carta, então era um termo fácil para ele, né? O problema é que certamente João em seu Evangelho, ele dá testemunho de que água e sangue vieram dele, demonstrando que sim, era um homem. E aqui João escreve na sua epístola que Jesus veio através da água e do sangue. Então novamente nós temos um problema nisso. Na epístola então ele diz que Jesus veio por meio da água e do sangue. Difere também do contexto. O contexto aqui está argumentando para isso, dizendo que é um testemunho de que Cristo veio, não algo que veio dele. Então nós ficamos com a terceira interpretação, e essa interpretação ela é originária de Tertuliano. Ele cria que João, ele estava refutando, como nós estudamos desde o início, João ele está refutando o gnosticismo. Ele vai caminhando nisso, ele está tanto dando uma prova, como diz o verso 13, essas coisas escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Mas não somente isso, ele está refutando a doutrina dos gnósticos. Então, Tertuliano diz que ele não só está refutando a doutrina, e aí essa passagem então seria o quê? Uma referência ao batismo e à morte de Cristo Jesus. Vamos entender isso. Se ele está refutando o gnosticismo, nós temos que lembrar o que o gnosticismo dizia. Ele dizia o quê? Que Jesus era um homem normal, um simples homem como qualquer um de nós, que no batismo dele, o Cristo, o Messias, a divindade veio sobre ele.
E essa divindade esteve com ele até o momento da crucificação. Na cruz, o Cristo sai de Jesus e aí morre o homem, porque Deus não poderia morrer. João está combatendo isso então. Jesus, um homem normal, e Cristo vindo sobre ele no batismo. Assim, aqui João afirma que Jesus era o Cristo antes e durante o batismo. Ele é antes e durante o batismo. E ele é durante e após a cruz. Quem nos diz isso é John Stott. Como é que isso funciona? Tanto o milagre e teofonia no batismo de Jesus, quanto, lembram, né? Deus falando, o Espírito Santo vindo sobre ele, visivelmente. Quantos milagres na sua morte, trevas, terremotos, mortos se erguendo das sepulturas, são testemunhos de Deus acerca de Cristo Jesus. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, sem mistura, sem confusão, sem separação. Assim eu creio que João então ele descreve esses dois eventos, e esses dois eventos eles emolduram o ministério de Cristo nas duas extremidades dele. A água representa o batismo de Jesus, que não é o batismo cristão, é o batismo de João Batista. Quando batizado, Jesus já era o Cristo, e Deus dá testemunho disso. Ele diz: este é o meu filho amado, de quem muito me agrado. Ele não diz: agora eu enviei o Cristo para ele. Ele não diz: a partir de agora ele é alguma coisa. Não. Este é o meu filho amado. O sangue representa a sua morte expiatória. O final da moldura do ministério de Cristo. O Cristo que foi batizado, ele estava na cruz. Ele não sai da cruz, ele permanece unido. Na cruz, Jesus deu testemunho de si, porque ele já havia dito que ninguém poderia tirar a sua vida. Lembram que ele falou? Ninguém pode tirar a minha vida. Eu, de boa vontade, a dou, e a dou para tomá-la de volta. E na cruz, o que nós encontramos? Jesus rende o seu espírito, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. De tal maneira que Jesus, na sua morte, ele não foi morto, ele entrega a sua vida por nós. Este sangue então testemunha que Jesus é o Messias de Cristo, que viera resolver o problema do pecado do homem. Assim nos ensina John Stott, não só João salienta que ele veio, mas especialmente que ele veio por meio da água no seu batismo e do sangue na sua cruz, desde que é o seu sangue que purifica o nosso pecado. Um outro teólogo diz que água e sangue, portanto, são símbolos da redenção para o crente. De que maneira? São símbolos que Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho, homem, o seu unigênito, totalmente Deus e totalmente homem, para morrer por pecadores. Definidos esses termos, temos então o terceiro testemunho. O terceiro testemunho, que é o do Espírito Santo. O Espírito é o que dá o testemunho, diz o texto. E o texto ainda diz o seguinte: ele é a verdade. Isso literalmente significa, ele é essencialmente idôneo. Na sua essência ele é idôneo, na sua essência ele é a verdade. Afinal de contas, o Espírito Santo é Deus e ele é a verdade. Assim como Cristo veio revelar e apontar para o Pai, em todo o seu ministério terreno ele diz que veio glorificar ao Pai, em todo o ministério terreno ele vem e aponta a Deus. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele vem para revelar e apontar a Cristo Jesus. Ele veio glorificar ao Pai, e o Espírito Santo vem glorificar e apontar a Cristo. Por isso é muito estranho quando a gente encontra o culto do Espírito Santo e as pessoas glorificando o Espírito Santo, quando o próprio Espírito, na sua atividade não só de regeneração, de dar a fé, de sustentação do homem, ele vem apontar para Cristo Jesus. Ele não vem obter glória para si, mas ele está em nós para glorificar ao Filho, para revelar ao Filho. Como que ele dá esse testemunho? A primeira forma que o Espírito Santo dá esse testemunho é na revelação.
no texto bíblico que nós temos, o texto divinamente inspirado. Por isso que nós não podemos aceitar aquele acréscimo. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, é a verdade de Deus. O segundo testemunho que o Espírito Santo nos dá é a iluminação. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para nós enxergarmos e para que possamos crer na palavra que revela Cristo, que revela a nossa necessidade de Cristo e que Deus envia Cristo. Em terceira forma que o Espírito Santo dá o seu testemunho é com o que é chamado de testemunho interno do Espírito Santo. Quer ver como no latim tudo fica mais bonito? Testimonium internum Spiritus Santo. Esse testemunho interno do Espírito Santo é a certeza interna operada por Ele no nosso coração de que aquilo que cremos é absolutamente digno de confiança. Veja, você pode entender racionalmente as doutrinas, mas o entender racionalmente as doutrinas, em primeiro lugar, não significa que você creu, você entendeu, você compreendeu a mecânica das doutrinas. Mas ela ainda não está no seu coração gravada, ela ainda não te fez de fato crer em Deus. Isso é uma ação que o Espírito Santo faz, selando. É o Espírito Santo que sela em nossos corações o testemunho da água e do sangue, de que Cristo, de Deus, em Jesus, unidos, foi batizado e morreu pelos nossos pecados. O testemunho interno do Espírito Santo, ele funciona da seguinte maneira. Nós temos a primeira parte, a revelação. Tudo bem, vamos ler as Escrituras. Já é a atuação dele. A segunda atuação é uma inspiração. E alguém inspirado pode explicar para alguém não regenerado. E pode fazê-lo entender como é que funcionam as coisas. Ah, não, tudo bem, Deus cria todas as coisas, cria o homem perfeito, o homem cai em pecado, ele está debaixo da maldição de Deus, tudo bem, ele não tem nada para fazer, então Deus vem, em Cristo Jesus, morre no lugar do homem, bacana, mas ele ressuscita, perdoando todos os pecados do homem e prometendo a ressurreição. Tá, eu compreendi isso, mas será que é super interessante? Não tem algo que vai contra isso? Será que não tem algum filósofo? É o Espírito Santo, então, no seu testemunho interno, que vai fazer com que aquilo que você entendeu, com aquilo que você creu exteriormente e racionalmente, você entenda que é digno de confiança. Por isso que eu gosto de entender tanto a palavra de Deus, tanto a Deus como a palavra de Deus, como pressuposições elementares. Você não tem como provar para alguém que Deus existe. Você pode argumentar um monte, mas isso é o testemunho interno do Espírito Santo. Você não tem como provar para ninguém que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Você pode argumentar um monte, mas isso é um testemunho interno do Espírito Santo. Afinal de contas, nós cremos em Deus ou não? Nós cremos na palavra de Deus ou não? Podem vir os argumentos que forem. Não é que somos tacanhos, não é isso. Mas nós temos internalizado no nosso coração de que pela palavra de Deus nós ouvimos Deus falando. Um Deus que se fala é porque existe. Os três testemunhos, eles são unânimes em um só propósito. Eles convergem para uma única verdade, e essa única verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus, vindo em carne, que é o que nos diz o erudito Vicente. Em segundo lugar, vejamos o maior testemunho. João, ele argumenta de maneira bíblica o princípio de que um fato só será estabelecido mediante 2 ou 3 testemunhas. Isso é um princípio bíblico. Primeiro, João nos diz que nós admitimos o testemunho dos homens. E nós admitimos, é fato isso, né? Nós confiamos no testemunho dos homens. Lá em Deuteronômio, capítulo 19, verso 15, nós encontramos o seguinte: uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. E o texto continua: qualquer acusação, ela necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Mas nós sabemos, ainda assim nós sabemos que homens podem mentir. E mentem.
2 ou 3 testemunhas, ainda o texto diz, idôneas, mas o homem pode mentir. Outra coisa, ainda que não esteja mentindo, o homem ele pode se enganar. Você pode estar até mesmo num julgamento, testemunhando de alguma forma que vá causar a prisão de alguém, e você está com toda certeza que você de fato viu alguma coisa, mas você está enganado, não foi exatamente aquilo que você viu. Então acaba não sendo verdade, mas a pessoa não está mentindo. Mas nós confiamos, nós cremos. Se não houvesse confiança, nós não tínhamos como fechar negócios, nós não tínhamos como casar, nós não tínhamos como combinar alguma coisa, nós não tínhamos como tratar nada e não tínhamos como viver em sociedade. Veja aquele caso agora que está sendo muito comentado, de um jovem que estava num aeroporto e estava sendo perseguido por 4 pessoas. E aí eles chegaram na frente de segurança e as 4 pessoas disseram o seguinte: ele nos roubou. Era um testemunho de 4 pessoas dizendo que uma pessoa roubou. E aí como é que fica? Óbvio que isso não justifica o justiçamento que foi feito, porque aí não só esse jovem foi roubado, como parece que foi espancado, né? Não justifica isso. Mas também não justifica o argumento do rapaz de dizer, eles não acreditaram em mim só porque eu sou negro, né? Que aí já usou o discurso do vitimismo. Se são 4 negros correndo atrás de um branco e os 4 negros dizem, ele nos roubou, nós temos 4 testemunhos dizendo que ele roubou, o correto seria averiguar, né? Tudo ali foi errado, mas parece que propositalmente até para levantar uma bandeira e criar mais uma vez uma divisão numa sociedade racista. O fato é que houve 4 testemunhos de uma coisa que era inverídica. O fato é que mesmo sendo verídico ou em qualquer negociação que nós fazemos, nós confiamos no testemunho do homem. E é isso que João está aqui argumentando. Ainda que seja estabelecida a idoneidade de alguém, quem conhece o coração do homem? Quem conhece o coração de quem está testemunhando? Se nós admitimos esses testemunhos de pessoas que podem ser falsas, que podem enganar ou que podem estar enganadas, muito mais nós temos que admitir o testemunho de Deus. Esse é o ponto de João. Veja, se admitimos, está escrito no indicativo, ou seja, nós fazemos isso. Até mesmo para a disciplina, para as coisas na igreja, nós pegamos testemunhas, para não ficar só a palavra de um contra o outro. Há testemunhas de um fato. Não podemos condenar alguém sem haver testemunhos idôneos. Nós recebemos isso, nós fazemos isso. Se admitimos isso, nós temos que admitir o testemunho de Cristo. Daqui João avança e diz que o testemunho de Deus, ele é maior. Lá no livro de João, você não precisa abrir, diz o seguinte, Jesus mesmo dizendo, João capítulo 8, verso 15, anota ali em casa. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Em primeiro lugar, se recebemos o testemunho de homens acerca de alguma coisa, muito mais devemos receber o testemunho de Deus, porque Deus é maior, porque Deus não mente. O testemunho de Deus, ele é tríplice. Ele foi dado através da água, do sangue, como nós vimos, de fatos históricos, narrados por várias pessoas, presenciados por várias pessoas e selados com manifestações sobrenaturais de Deus. Através do Espírito Santo, que é a terceira testemunha. O testemunho é tríplice. Aceitamos testemunhos humanos, mas certamente o testemunho divino é mais forte, diz uma versão inglesa desse verso. Em segundo lugar, a atenção de João não está na aceitação do testemunho, mas na importância do testemunho, nos ensina um teólogo. Não é simplesmente na aceitação. Olha, vocês aceitam o testemunho de homem.
Ele não está dizendo assim, já que vocês aceitam o testemunho de homem, aceitem o testemunho de Deus. Mas a importância desse testemunho. A palavra de Deus, ela é inquestionavelmente verdadeira. E assim, comparada com o seu testemunho, com o testemunho dos homens, ela tem muito maior peso. Terceiro, eu concordo com Calvino quando ele diz ser irracional dar menos crédito ao juiz supremo em seu trono do que a homens. É irracional nós aceitarmos dois homens falando uma coisa e não aceitarmos Deus do seu trono, revelando através da água, do sangue e do Espírito o testemunho que Cristo Jesus veio à terra. Quarto lugar, o testemunho de Deus é dado na água, é dado no sangue, é dado pelo Espírito Santo. Este sela aquilo que Ele inspirou, como nós vimos, aquilo que Ele iluminou, como nós vimos, e nos concedeu fé para crermos isso e guardarmos isso em nossos corações, o que nos leva ao próximo ponto. Terceiro lugar, quem crê tem o testemunho. Olha que maravilhoso isso. Quem crê tem o testemunho. Todo aquele que aceita o testemunho de Deus sobre Jesus recebe o selo do Espírito Santo, recebe o testemunho interno, idôneo daquilo que se crê. João, então, ele contrasta o resultado da fé e da incredulidade. Aquele que recebe o testemunho interno do Espírito Santo, ele recebe uma certeza mais profunda ainda do que estava certo em confiar em Cristo. Como eu disse, você começa confiando em Cristo, você primeiro entende as coisas. Agostinho fala isso de uma maneira maravilhosa. Ele diz que nós temos que crer para entender e entender para crer. Veja, ele não está dizendo que a fé é cega. Nós temos que entender para crer. Mas, para entender, nós temos que crer também. Isso é interligado, é um círculo. Não tem como nós quebrarmos isso. Então você entende, você crê, não, então tá certo. Puxa, eu estava debaixo da maldição e Jesus veio em meu lugar. Deus enviou o seu melhor para morrer por pecadores, para morrer por alguém doente, morto em delito e pecado como eu. Agora o que vai fazer esse testemunho te fortalecer é o testemunho interno do Espírito Santo, que vai dizer para você, de fato, isso que eu estou falando, isso que eu criei, pode ser loucura para uns, pode ser bobagem para outros, mas para mim é digno de eu morrer por isso, é digno de toda a confiança. Então o contraste do resultado da fé e da incredulidade se dá que aquele que recebe o testemunho interno do Espírito Santo recebe essa certeza mais profunda, mas ainda que ele estava certo em confiar em Cristo. É aquele princípio que Jesus estabeleceu: todo o que tem se dará ainda mais. John Stott lembra disso de uma maneira maravilhosa. Todo o que tem se dará ainda mais. Todo aquele que tem fé em Cristo Jesus recebe ainda mais. Essa fé é mantida. 1 João 5, verso 4 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, é presente, e esta é a vitória, passado, que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. João afirma que crer é um ato contínuo, operado em nós pelo Espírito Santo de Deus. A fé é um poder duradouro, que aquele que tem se dará ainda mais. Note ainda o seguinte: a fé que João declara é crer no Filho de Deus. Observe, 5:1, todo que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 4:5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Verso 10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E eu gostei demais desse verso, eu achei ele muito maravilhoso. Aquele que aceita o testemunho tem em si o testemunho. Dito de outra forma, aquele que é regenerado possui o regenerador. Verso 4:13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu o seu Espírito. É o seu Espírito que nos regenerou, é o seu Espírito que nos ilumina, é o seu Espírito que nos dá a certeza interna, que dá o testemunho interno.
É o seu espírito que é o testemunho que aquele que crê tem. E isso é maravilhoso. Porém, quem não crê no testemunho de Deus o faz mentiroso, continua o verso 10. O descrente, ele perde a oportunidade de receber qualquer testemunho a mais da parte de Deus, porque ele rejeitou o primeiro. Nessa rejeição, lembram quando as pessoas chegaram para Cristo Jesus? Mostra-nos um sinal. Qual era a resposta dele? Essa geração incrédula pede um sinal, mas nenhum outro sinal será dado senão o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no interior de um peixe. E assim o Filho do Homem ficará 3 dias morto, mas retornará. Esse era o único sinal ainda que eles iam receber. Mas como eles já haviam rejeitado o primeiro, esse segundo não seria dado para eles. O descrente, ele perde essa oportunidade. A sua incredulidade o cega ao testemunho da água e do sangue. Ele não crê que aquele que foi batizado no Jordão, que os céus se abriram e foi dito que aquele era o Filho de Deus. Este é o meu filho quem me comprazo. Ele não crê nisso. Ele não crê na morte substitutiva de Cristo Jesus. Ele não crê que Cristo morreu pelos pecados dele. Ele não tem o testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito Santo não ilumina, não concede fé por causa dessa incredulidade. Consequentemente, se ele não tem essa fé, não há o que selar no interior, já que é o Espírito Santo que sela a fé no interior. Torna-se então, para o incrédulo, real este princípio: mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que tem, lhe será dado ainda mais, a fé contínua. Mas aquele que não tem, aquilo que ele acha que tem, ainda vai lhe ser tirado. Vejam quando as pessoas começam a avançar em alguma coisa e a gente às vezes se empolga. Ou as pessoas que nós vemos, tipo os deístas e o cristão hoje, qualquer pessoa que fala de Deus ou qualquer coisa que pode parecer com Deus, seja um artista, alguém, os cristãos ficam empolvorosos, parece que eles precisam de alguém famoso ou inteligente sendo cristão para que eles tenham fé. Tá vendo? É verdade isso, né? E essas pessoas às vezes elas entendem alguma coisinha, mas elas não creem de fato. Elas não foram regeneradas. Elas não possuem o testemunho. Não há o que selar no seu interior. E até aquilo que elas têm lhes é tirado. Chega o tempo que elas dizem: eu até fui um tempo na igreja, mas não dá para acreditar que houve Adão e Eva. Não dá para acreditar que Deus puniu toda a humanidade por causa de um pecado. Não dá para acreditar que Jesus nasceu de maneira sobrenatural, que morreu. Não dá para acreditar nos milagres. Não temos como acreditar nisso. Me desculpa. Eu até respeito quem crê. Até o que tem lhe foi tirado. Todo aquele que rejeita o nascimento e a morte do Filho faz Deus mentiroso, diz João. O ser humano não pode dizer que tem fé em Deus e ao mesmo tempo rejeitar o testemunho de Deus a respeito de Cristo Jesus, nos diz um teólogo. John Stott, outro, ele diz o seguinte: a incredulidade, ela não é um infortúnio que mereça compaixão, é um pecado para deplorar-se. Quando eu estava vindo para a igreja, nós estávamos falando, eu e o André, a respeito de sorte. E sorte é sinônimo também de fortuna, né? Afortunado, fortuna. Hoje a concepção errada de sorte gera aquele tipo de crente que diz assim: boa sorte. Não fala isso. Não preciso de sorte, eu preciso de Jesus. Acontece que a sorte, a fortuna, né, nesse conceito de ser bem-aventurado, vem dele. É por meio dele e é para a glória dele. Olha o que o John Stott diz: a incredulidade, ela não é um infortúnio, não é uma falta de sorte, uma falta de ser abençoado que mereça uma compaixão. Tadinho dessa pessoa, ela não crê, mas ela é um pecado a deplorar-se. É assim que a Bíblia trata o incrédulo. É por isso que nós vemos que aquele que tem pouco, que acha que tem, até isso vai ser tirado. E aí as pessoas, né, na nossa atualidade, que acha que tem que ter diversidade e dividir tudo igual para todo mundo, com Deus não funciona assim. Assim, bem diz Calvino,
Ainda que admitamos que uma pessoa que em outras partes da sua vida pode se assemelhar a um anjo, contudo, sua santidade é diabólica enquanto rejeitar a Cristo. Você já viu, né? Aquelas pessoas que dizem assim: fulano de tal é um crente, é melhor do que crente, é honesto, não trai a esposa, correto em tudo, trabalhador, bem disposto para ajudar os outros, agradável, só fala coisas boas, não fala palavrão. Só falta ele aceitar Jesus. Aceitar. Falta tudo. Esse é o ponto. É isso que Calvino está dizendo. A pessoa pode ter um comportamento de anjo, mas esse comportamento angelical, essa santidade que ele tem, rejeitando Cristo, é diabólica. Porque na realidade ele não tem absolutamente nada. Ele não tem o quê? O testemunho interno. Porque nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Portanto, meus senhores, receba com fé o tríplice testemunho apresentado por João: a água, o Cristo de Deus que foi batizado, o sangue, o Cristo de Deus, Jesus homem, Jesus Deus, que morreu pelos nossos pecados, a qual o Espírito Santo é o terceiro testemunho que nos convence da verdade. Esses três são unânimes. É o testemunho de Deus. Aquele que crê em um testemunho humano deve crer muito mais num testemunho divino, porque o testemunho divino é maior. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Quem não crê faz de Deus mentiroso, pois não crê no testemunho de Deus, no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, Cristo Jesus. Aquele que não crê não tem o testemunho. Não seja destes. Creia. A minha oração é que o Espírito Santo possa renovar o coração de todos vocês. E a minha oração constante é que todos aqueles que estejam caminhando conosco sejam de fato transformados pelo poder do Espírito Santo e recebam esse testemunho interno. Em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Fique em pé e curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, glorificado seja o teu santo nome. Tu és digno de toda honra e toda glória. Senhor, que sabedoria. Senhor, que alegria. Senhor, que texto. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Ainda que tu seja totalmente o outro, nós estamos em ti e tu estás em nós através do teu Santo Espírito, que sela interiormente, que nos convence da verdade das Escrituras, que nos revelam que Cristo Jesus, o teu melhor, veio até nós através do sangue, da água, do sangue e do Espírito. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que nós possamos, então, cônscios desta verdade, caminharmos verdadeiramente com fé, diariamente com fé. Esta é a fé que vence o mundo. E quem vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Cristo de Deus. Senhor, que o teu Santo Espírito possa guardar isso em nossos corações e modificar o nosso comportamento. Que nós possamos duvidar até mesmo da nossa existência, mas jamais de ti. Que as nossas bocas estejam aptas a glorificar o teu santo nome em todo o tempo, por essas verdades. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E eu peço, Senhor, que as pessoas, quem for ouvir isso, que possa ser tocado pelo testemunho do Espírito Santo, que possa compreender a palavra revelada, que essa palavra possa ser guardada num coração regenerado pela tua ação. Senhor, que a tua palavra, que não volta vazia, incendiada pelo teu Santo Espírito, possa produzir a 30, 60 e 90 por um. Que corações possam ser abertos, Senhor, para a tua verdade. E que estes, assim como nós, possam ter o testemunho do Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus.
Amém e amém.